Olá a todas, todos e todes. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Crítica Sem Critério para falar de um tema muito atual e muito importante, que é sexualidade. Que história te contaram? Então vamos começar aqui, né, Vitor, com esse desafio que é falar de sexualidade, que história que nos contaram. E aí, só para a gente relembrar, quando a gente faz a faculdade de medicina, né, ao menos para mim, a experiência da gente falar de sexualidade se resume a basicamente uma aula ali em que a gente vai aprendendo alguns nomes da anatomia, que envolve o que aquele órgão genital vai definir, como se fosse isso. Então, é como se resumisse a isso a questão da sexualidade. Então, é um desafio, a partir de uma formação como essa, a gente abrir um pouco mais essa fala para dialogar desse tema. Pois é, Tainá. Olá a todos, todas e todos. É, E esse tema é um desafio, né? Um tema bem complexo, como você mesmo coloca, e que muitas coisas ainda são um mistério até pra gente, se a gente for pensar. E é muito triste essa situação que você coloca, que na verdade eu acho que desde o colégio a gente vai aprendendo sexualidade a partir de um modelo heterossexista e de reprodução. Então a gente basicamente aprende os nomes dos órgãos reprodutores e a sexualidade envolvendo o homem e a mulher heterossexuais, né, ali como centrais, e não expandindo o conceito de sexualidade, que envolve muitas coisas além da anatomia. Que aí eu acho que você poderia começar trazendo pra gente, né, Tainá, esse conceito de sexualidade. Sim, a gente trouxe algumas definições aqui do livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar, para ajudar um pouquinho a gente rever esses conceitos. Que é um livro do Saulo Ciasca e alguns colaboradores, né, um livro bem interessante, que não é só restrito a médicos, mas para vários profissionais de saúde e quem se interessar pelo tema. E ele vai trazer aqui no capítulo Definições da Sexualidade Humana, primeiro o termo ali da sexualidade. O que é a sexualidade? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Ele diz: é um aspecto central da vida do ser humano, que abrange corpo, sexo, identidades, papéis e expressões de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. É vivenciada e expressa por pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, relacionamentos e relações de poder. É influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. Ou seja, né, realmente algo muito central que vai englobar vários aspectos da nossa vida. E como é abrangente, né? E se a gente for pensar, é tanta coisa que abrange basicamente nossa vida, a sexualidade. Porque envolve corpo, mas envolve como a gente lida com o outro, como a gente lida com a cultura, as relações de poder na sociedade que a gente vive. Então é um tema muito complexo para a gente reduzir a anatomia, né? E esse tema, que é tão complexo, ele traz alguns conceitos importantes que eu acho que é legal a gente destrinchar nesse início para contextualizar melhor o debate, né? Então vai abranger conceitos como gênero, identidade de gênero, orientação sexual, o que é sexo e que elementos dentro do sexo a gente vai poder encontrar. Então, acho que você poderia trazer também, né, É Tainá? muito importante a gente pensar nisso, porque isso é uma função, né, da gente como profissional também de saúde e da população, a gente se ater mais a esses termos, o que isso, né, vai significando. E aí o próprio conceito de sexo biológico, ainda desse livro, né, ele vai trazendo como tendo a ver com a padronização de características físicas, de acordo com convenções e conceitos da biologia, que é utilizado para caracterizar as diferentes espécies, né? Então, Isso é muito importante, Tainá, porque existe uma certa. Eu lembro de um texto assim que era uma professora de português, se eu não me engano, falando contra a linguagem, né, não binária e tal, que ela cometia um erro muito grotesco quando ela falava que o que existia era sexo e não gênero. O gênero não existe porque é uma construção social. Mas como você leu aí, o sexo é uma construção social, porque ele junta determinados marcadores
biológicos, conformações ali da genitália e do corpo para dizer o que é um sexo masculino, o que é um sexo feminino e o que está fora disso, né? É claro que a gente tem o que é mais típico de pessoas que nascem com a genitália masculina ou feminina, mas a própria biologia nos mostra que isso não encerra as possibilidades. Existem outras condições, que a gente vai estar falando da intersexualidade, por exemplo, outras formas de construção genital, gonadal e cromossômica, que mostram que também o próprio conceito de sexo é algo construído socialmente. Né? Senão como é que ficaria nessa situação, né, do intersexo? Como é que seria, então, definido a partir disso, né? E aí vamos ver o de gênero, que gênero seria, então, a dimensão social e histórica da construção e do entendimento dos significados do masculino, da masculinidade, né, do feminino, feminilidade. Então, é aquilo que é construído, os signos que vão fazer parte daquilo que é entendido como do campo feminino, como do campo masculino, aquilo que a gente desde pequeno vai entendendo que é daquele gênero, de outro gênero. Então, isso é construído. Pois é, e é um conceito complexo porque ele também envolve muitos outros fatores. Por exemplo, a expressão de gênero, né? É colocado que uma determinada expressão de gênero é masculina e uma determinada é feminina. Mas se a gente for para outras culturas, a gente vai ver que entre culturas isso varia, né? E gêneros que não existem numa cultura existem em outra. Então, não é bem assim. E como eu tinha, voltando um pouquinho para a questão do sexo, o próprio conceito de gênero traz a complexidade do conceito de sexo também. Porque dentro do conceito de sexo existe o sexo anatômico, gonadal, cromossômico. Alguns autores falam de sexo social, né? E isso também vai perpassar o gênero. Então, vê como essas coisas vão se amalgamando e tornando a questão complexa. E por isso que a gente precisa debater para não ficar na mesmice e na alienação, né? De que só há duas possibilidades e que a heterossexualidade é o certo e as outras são a normalidade, sendo que isso não é verdade. E vale a gente lembrar da diferença também entre a identidade de gênero, né, Vitor? E o que seria a orientação também. A identidade de gênero vai se referir mais à convicção da pessoa de se reconhecer. Ela se reconhecer como homem, como mulher, algo entre essas definições ou fora também do contexto mais binário, de acordo com esse livro também. Isso. E é interessante esse conceito porque ele envolve dois elementos básicos, se a gente for pensar a identidade de gênero, que seria a cisgeneridade e a transgeneridade. O que é cisgeneridade? Cis é um prefixo latino que significa do mesmo lado. Então, seriam aquelas pessoas que nasceram de uma determinada forma, foi-se atribuído um gênero a elas a partir da observação da genitália, geralmente é assim que acontece, né? E, a partir disso, a pessoa pode, quando crescer, se identificar ou não com essa atribuição que foi feita ao nascimento. Se ela se identifica com essa atribuição, ela é uma pessoa cisgênera, né? Então, quando eu digo que é um homem cisgênero, é alguém que nasceu com um pênis, foi atribuído a ele o sexo masculino, registrado como homem, e ele, quando cresceu, se identificou como homem. Então, cis seria isso. E o trans também é um prefixo latino que significa para além de, ou seja, está além de ou do outro lado do que foi atribuído ao nascimento. São pessoas que um gênero é atribuído a elas ao nascimento, mas elas não se identificam quando crescem com esse gênero atribuído, né? Que aí a gente está falando mais da transexualidade, mas as pessoas trans também englobam pessoas não binárias, de gênero fluido, e outras nomenclaturas de identidade de gênero que a gente vem usando atualmente para contemplar as pessoas que se sentem, né, identificadas com determinado lugar, a partir dessas nomenclaturas. Mas hoje também existe um entendimento de espectro da identidade de gênero, que iria do masculino, vamos dizer assim, estrito, isso também é problemático, né? Mas o que é mais masculino, passando por vários espectros até o totalmente feminino. Então, muitas possibilidades estão aí, mas basicamente, de uma forma didática, a gente pode entender que existem pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras. E as pessoas transgêneras, em geral, vão ser aquelas que não se adequam ao binarismo que está imposto socialmente, né? E às vezes as pessoas fazem confusão. Transgênero é a pessoa que faz cirurgia, né? Que as pessoas chamam no senso como de mudança de sexo, mas que é de redesignação sexual.
Então seria isso, né? E a identidade de gênero é diferente da orientação sexual que muitas pessoas confundem, né, Tainá? A orientação sexual já vai se referir à questão da atração, do desejo, que não vai passar necessariamente por uma questão física, né? Mas que pode ser também física, uma atração romântica, emocional por outra pessoa. Então, é importante a gente fazer essas diferenciações, né? A identidade, então, relembrando, tem a ver com essa convicção em relação a si mesmo e orientação em relação ao desejo. Para onde aponta o desejo. E para ficar fácil de lembrar, esse nome orientação, ele justamente faz uma analogia à bússola. Então, muitas pessoas se confundem achando que faz uma alusão a alguém que foi orientado a ter uma determinada atração pelo outro, mas não. A bússola, ela se orienta naturalmente para um determinado lugar. Então, faz uma analogia com isso, o desejo se orientando naturalmente para um determinado lugar. E aí, se o desejo se orientar para alguém do sexo oposto, do gênero oposto, a gente está falando da heterossexualidade. Se for alguém do mesmo gênero, da homossexualidade. Se for para pessoas dos dois gêneros, muito dentro do binarismo, mas isso também é uma discussão, seriam as pessoas bissexuais. As pessoas pansexuais seriam aquelas que, independente da identidade de gênero, elas sentem atração pelas pessoas. Então, também vai entrando outros conceitos que envolvem desejo, basicamente, e não identidade. E o termo opção sexual, ele é inadequado porque ninguém escolhe. É algo que é da natureza da pessoa. E é interessante a gente fazer essa separação porque, por exemplo, muitas pessoas confundem achando que esses dois conceitos estão atrelados. Então, muita gente acha que uma mulher trans, né, que nasceu com a genitália masculina e se identifica como mulher, ela, por se identificar como mulher, vai ter atração por outros homens. Né? Isso é muito até, né, da nossa cabeça heteronormativa. Normativa, e não, ela pode, mesmo, né, se tendo a identidade de gênero feminina, se atraindo por mulheres. Então vai ser uma mulher trans homossexual, ou uma mulher trans lésbica. É a questão do corpo, né, que não tem a ver com o que ela vai desejar, né? Ele ou ela vai desejar. Então, tem muito a ver com isso. Então, precisa fazer essa separação até para entender o indivíduo ali, naquele momento, né, que ele não chega para a gente escutá-lo, se a gente vai falando de algum contexto de oferta de saúde, mas para a gente conviver em sociedade, né? Sabendo respeitar as particularidades de cada um. Pois é, há muita crítica, né, em relação a essa coisa de tantos nomes, de tantas siglas, que, claro, que é muito importante que cada pessoa possa, né, se expressar e isso também pode ter a ver com essas conquistas dos nomes, com essa conquista de espaço. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento disso. Isso, E é uma discussão interessante que você traz, Tainá, vou tentar não me alongar muito, que é a problematização do que se chama de identitarismo, né? Ou as pautas identitárias, que seriam as pautas muito focadas na identidade e como se essas pautas esquecessem de focar outros temas mais amplos. Por exemplo, você só discutir racismo sem isso estar vinculado a um debate de classe social, de gênero. E a gente sabe que o debate mais proveitoso é aquele interseccional, que discute todas essas questões, né? Gênero, raça, classe social. E as identidades não impedem essa discussão. Mas algumas pessoas criticam por achar que isso encaixota a pessoa num determinado lugar, né? Deixa ela ali rotulada, né? Sem uma liberdade, vamos dizer assim, e atrapalha a visão para outras coisas. Só que também a gente tem que pensar num ponto muito positivo das identidades, que é você ter o sentimento de pertencimento a uma comunidade, a um grupo, né? E isso sendo importante para a luta política desse grupo, né? Para você ter um nome ali para se situar em algum lugar. A gente fala da nomeação em outros episódios, como a linguagem é importante para a gente. E a gente precisa dos nomes para se situar numa família, numa história, numa cultura. Então as identidades têm esse papel também. Então a gente não pode rechaçar achando que é algo só problemático. E que, infelizmente, algumas linhas de psicoterapia e a própria psicanálise, às vezes, colocam a identidade como algo que aliena o sujeito, que engendra ele ali no imaginário, no eu. Mas a gente não pode desconsiderar que a vida não são só... A gente não pode considerar que a vida seja só conceitos da psicanálise. Tem coisas muito mais amplas, conceitos políticos, antropológicos, que o psicanalista também tem que levar em conta. Então, mesmo que não se trabalhe com as identidades, se trabalhe com as identificações na psicanálise, mas é importante considerar isso.
né? Porque a pessoa vai trazer, muitas vezes, questões relacionadas ao sofrimento disso, de sofrer discriminação por ser LGBT, por ser uma pessoa negra, então isso é muito importante. E com essa reflexão que Vitor trouxe dessa importância política, por isso que a gente trouxe um pouco dessas noções iniciais a respeito da sexualidade, a gente vai encerrar esse episódio, mas vamos continuar falando disso, principalmente a partir da questão histórica que envolve a sexualidade. A gente agradece a presença de vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos que estiveram com a gente e vamos seguindo para o próximo episódio.